Amados, boa noite. Um domingo bem especial, em que comemoramos o Dia dos Pais. Que bênção! E nós queremos parabenizar todos os pais da humanidade inteira. Pais que nos deram a oportunidade de reencarnar. E aqueles que têm ainda o convívio físico do pai, olha, curta, abrace, diga que ama. E aqueles cujos pais já estão na pátria espiritual, ore. E olhe-se e fala: pai, papai, será que eu estou sendo o que o senhor gostaria que fosse? Converse com ele. Porque se não for assim, vai ser durante o sono. Você dorme, seu corpo descansa e você pode encontrá-lo. Então, para todos os pais, encarnados e desencarnados, as bênçãos de Deus para com todos. E nós, gentilmente, agradecemos pelo WhatsApp, pelo computador, pelas ligações, os cumprimentos para o meu marido, que está com 91 anos, principalmente você, Rose, você me passou a mensagem. Já ele sabe, entende? Então, gente, a vida é essa sintonia bela. A vida é o que a Amélia diz. Estamos vivendo dias venturosos. Então chegou conosco já o Mauro, de Araraquara. Muito obrigado, amor. A Kátia, obrigado, linda. A Rose, a Marlene Pisoni. Oi, Mauro, boa noite. Muito obrigado, sua presença. Gláucia, muito obrigado também pelas mensagens, entende? E nós estamos continuando, graças a Deus. Então, eu já recomendei e era a primeira pauta da noite de hoje. Curtir o seu pai, encarnado ou desencarnado. Gente, quando você estuda a doutrina, vocês não fazem ideia, quando vocês pensam neles, como eles se aproximam, né, Douglas? Boa noite, Douglas. Lindo, boa noite, querido. Parabéns, viu, amor? Então, a noite de hoje é um tema lindo da Amélia e ela justamente falando sobre o amor e Jesus, claro, não? Então, nós vamos aqui que Jesus abençoe você, abençoe os seus familiares, abençoe o seu lar, as suas atitudes, abençoe o seu pensar. Que assim seja. Oi, filha. Boa noite, linda. Boa noite. Então, nós vamos hoje... parabéns, Renata, vi sua palestra cedo, Aprendiz da Fraternidade. É verdade. Se tiver que chorar, tem que chorar. Lágrimas. Você foi muito feliz. Parabéns, linda. E a Amélia tirou
esse texto que vamos entrar hoje, Transcendente Sinfonia do Amor, do livro Dias Venturosos. É o 8º livro. Transcendente é algo que vai além dos limites normais, uma coisa que o amor de um pai pelo filho é transcendente, vai além. Então chama a Transcendente Sinfonia do Amor. Quer dizer, ela vai falar de algo que é além do que você pode esperar. Passado 2000 anos com Jesus, e agora ela tira do Novo Testamento, na fala de Marcos, o seguinte. É no capítulo 12 e do versículo 28 a 34. Eu vou dar só uma enxugada. Está aqui em Marcos. Aproximando-se um dos escribas que ouviu Jesus, enquanto eles debatiam do que Jesus tinha falado, então um deles, como não dava sossego para o mestre, disse: qual é o primeiro mandamento de todos? Oi, Silvia, linda. Boa noite. Então, Jesus disse: ouve, Israel, ouve. Ele conhecia a Torá. O Senhor, nosso Deus, o Senhor é único. Então, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua mente, e de toda a sua força. Fala de Jesus. Aí Jesus complementa. E o segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento do que este. Bom, aí o texto continua, o escriba ainda conversa um pouco, coisa e tal. Vamos para Amélia. Oi, Ana Maria, tudo bom, princesa? Tudo bem? E aí, então, a gente foi para o texto da querida da benfeitora. E aí tem uma explicação linda. A Torá, ela tem, gente, não é um mandamento, 613 mandamentos, 248 positivos, mais 365 de proibições. Não pode ficar com a cara descoberta, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode trabalhar no sábado, não pode ficar... É maior, natural, o número de proibições do que colocações positivas, que são 248. Então, você vai vendo que Jesus resumiu num só. E aí os escribas discutiram um pouco, mas saíram assim e se conformaram. Vamos nós agora. Com a Amélia, né? A Transcendente Sinfonia do Amor. Dia que ele pronunciava calor. Desde cedo, as nuvens esgarçadas passavam célebres, sopradas pelos ventos lentos, deixando o céu azul turquesa, despido, silencioso e profundo, no qual o astro-rei, Sol, espraiava-se em abundância de luz. As tarefas começaram pela madrugada, com Jesus. Então, aqueles homens simples e despretensiosos que antes não aspiravam mais
que a conquista do pão, pescar, para poder pagar o tributo a César, então era esse a preocupação dos homens, era essa. E um modesto lar, dádiva com os bons vizinhos, mas subitamente estavam projetados para fora das conquistas, procurados por desconhecidos interesses que, por sua vontade, queriam chegar a Jesus. Oi, Sandra, um beijo, querida, maravilhosa, tudo de bom, princesa. E então, aqueles homens daquela comunidade, daquela época, trabalhavam para comer só. Mas quando ouviu falar do Mestre, de Jesus, eles começaram a ter um interesse diferente. Mas que homem é esse? E que fala é essa? Mas vai nos trazendo esperança, porque nós estamos acostumados nisso daqui. E aí, então, repentinamente, eles não sabiam como contornar tudo e prosseguiam. E era um mês, naquela época, de junho, e o calor abrasava mais do que noutros tempos. Aquele dia, especialmente, apresentava-se longo o dia, parecendo que as horas não passavam. Havia algo no ar que assaltava a preocupação de todos. Por quê? Eles ainda não se haviam acostumado à nova situação. Por quê, gente? Eles ficaram quase 1000 anos sem profecias, a Torá, coisa e tal. Já falei para vocês o que era, o que tinha na Torá. E eles todos conheciam disso, os mandamentos. 613, o homem que fez. Claro, 248 positivo, 365 proibição. Não pode trabalhar o sábado, não pode abrir a casa, não pode levantar o Lázaro do túmulo. Tudo, entende? Mas aí, aquele povo não estava acostumado, mas ouviam falar que tinha um nazareno que dava uma esperança, que a fala era uma bênção, que o olhar era luz, e ela continua. Acompanhavam Jesus e viam-no gigante a cada momento. Por que gigante? Porque quando ele cura o cego de Jericó, ninguém acreditava. Quando ele cura o paralítico de Cafarnaum, idem. Isso não é normal. Os leprosos ficavam naquelas cavernas absolutas e aquelas cestas de comida, ninguém chegava perto. E ele abraçava e curava o leproso. Então, e eles estavam aí preocupados com isso. Que coisa diferente está acontecendo. E eles não tinham o hábito de reflexionar nessas complexidades da religiosidade. Por quê? Só cumpria a Torá. Jesus era diferente. A Amélia fala com amor. Seus discursos rasgavam as carnes da alma, como lâminas aguçadas que cicatrizavam logo com o bálsamo da esperança. Que eles não tinham esperança de mais nada. Quando ele se dirige a Simão Pedro, o pescador, Simão, vem comigo. Mas, Simão, você tem que pescar para pagar aí as colocações, não? Para os romanos, não é?
vem comigo. De hoje em diante, você deixará de ser pescador de peixes para ser pescador de homens. Mas veja bem, a parte espiritual, Jesus está falando, vamos ganhá-los. Eles não entendem da parte espiritual. Eles não conhecem nada da boa nova do reino de Deus. E então, quem olhasse para Jesus embriagava-se na luminosidade dos seus olhos. Você imagina, se de falar dele a gente se emociona, se calcula aquele povo sofrido, sem esperança de nada, tinha essa figura magistral na sua frente. E aí, os seus feitos jamais foram vistos antes. E todo ele era único. Calcula. O Sinédrio, que preocupação que teve. Esse homem vai tirar toda essa vida que vivemos. Oi, Jornalém, boa noite, querida. Leontina Morim, boa noite. Andreoli, eu preciso amanhã mandar alguma coisa para os seus gatos aí. Vamos ver lá. E aí, ela diz, nunca houve alguém que se lhe igualasse. Tiveram os profetas, Davi, não sei o que, tudo no Velho Testamento, você sabe, alguém pode pesquisar. E aí, então, há várias coisas. Vocês estão falando do olhar, A suavidade da sua voz alteava-se sem desagradar. E a sua energia nunca magoava. Sabe, dá a impressão que era uma pessoa assim, olha, reto, luminoso, energia fantástica. Falou, tá falado, não é? E aí, ele era severo, não é essa palavra, ele era, queria a coisa certa, mas sem gritar, sem fazer parafernália, nada. Era tudo na voz doce e suave. E era assim. E esse povo vivia perturbado com essa história. Era, assim, uma revolução. Aquilo que ele pregava de vida e não de morte para a paz, jamais para a destruição. E a sua espada qual era? A verdade. E como depois Kardec, sim, não adianta. Servia para separar a criatura, ele fazia de tudo para separar a criatura das paixões materialistas que estamos falando ao longo da nossa caminhada. Então você fala, sexo não pode? Lógico que pode. Como que vai fazer um filho? Mas passou o tempo. Mas e agora? Gente, tem que ter amor, tem que ter parceria, entende? A velhice chega. Ninguém condena o sexo. A sexualidade destrambelhada, vocês sabem o que eu estou falando, que não é correto, porque a criatura está semeando o que vai colher. Conhece uma pessoa, fica com aquela. Conhece outra, fica com aquela. Mas não existe isso, não tem amor. Então, a chamada de Jesus para aquele povo era justamente para que eles tivessem, começassem a trabalhar a moralidade.
a moralidade. Não pode beber, não pode fumar, não pode comer demais, não pode usar droga, não pode ter essas desavenças desnecessárias, não pode. E uma série de coisas que estão na consciência já, entende? Em germe. E aí, trabalhava a verdade. Buscavam todos. E isso confundia, às vezes, os seus discípulos. Por quê? O Simão era o mais truculento. Mas o senhor está cansado, para. Não, tomava o dia. Porque trabalhava o dia todo, consolava, dava orientação, é criança, é velho, é adolescente, é idoso, é paralítico, tudo. E os discípulos ficavam até um pouco ciumentos daquela colocação de atenção dele, e eles ficando ali só cumprindo a obrigação. Você entende como é que é? Então, o povo que vivia esmagado, exausto de sofrer a injustiça social, seguia Jesus, aguardando apoio e libertação. Olha bem essa palavra, libertação. Por quê? Porque não podemos ficar presos. Isso não pode. Tudo pode, mas nem tudo me convém. Tem que usar a consciência. Tem que usar. Para poder despertar a transformação moral, a despertar os trabalhos da evolução do espírito. Então, era essa a luta. Mas o povo queria isso, estava feliz. Mas acontecia o contrário. Os opressores, Anás, Caifás, Sinédrio, Nicodemos foi até, coitadinho, mais ameno, não? Os opressores, os ricos e debochados, que pareciam também duvidar dele, buscavam-no, seguiam-no, mas era sempre à noite, sem que ninguém visse, porque eles não queriam mexer com o poderio romano e nem o sinédrio. Tanto é que Nicodemos, vocês já viram, já comentamos, e a gente vai lembrando só para ilustrar. Nicodemos procura Jesus à noite e admirava demais e prometeu segui-lo, mas ele era um sacerdote do templo, não tão importante, mas era. Havia 70. E aí então, eu quero segui-lo. Amanhã partirei, disse Jesus. Partirei amanhã, estarei aqui. De madrugada, pegou um amontoado de moedas, pôs num canto da onde eles iam sair, e nada. E ele queria entender, vocês já sabem, como é que pode nascer de novo a problemática da reencarnação. Mas também não passou a não entender muito e bem. Mas não foi só ele que fez isso, entende? Outros também procuravam à noite. Veja, lembra do Públio Lentulus Sura, que tinha uma filha chamada Flávia, do romance Há 2000 anos, em que a Flávia estava com início de lepra. E ele ficou sabendo de Jesus e falou: escuta, eu vou atrás desse homem, minha filha não vai sarar. E foi. Conversa com Jesus. Jesus vai embora, que quando você chegar lá, ela já está bem. À distância, ele a curou. Só que Públio Lentulus Sura, que é o nosso Emmanuel, não queria aparecer. Então, mais buscava à noite.
E aconteceu a cura da menina da Flávia. Então aqui está assim, mesmo aqueles que tinham poder, buscavam-no. Porque todo mundo tem lutas interiores, entende? Precisa de alguém para desabafar. E aí Jesus, a cada um, dispensava auxílio especial próprio, mantendo-se indiferente à bajulação e ao sarcasmo. Não adiantava. Ai, o senhor é lindo, o senhor é mestre. Ai, tudo bem. Mas o senhor não pode trabalhar. Tudo bem. Ele fazia o que, amando a pedido de Deus, ele veio fazer. Ainda nessa época, Amélia diz, não havia sido lançada as bases do reino de Deus. Não. Ele estava começando o seu missionato. Oi, Elise, boa noite, Elisete, boa noite, bem. Estava começando. E Jesus chamava a atenção e demonstrava a sua autoridade moral pouco a pouco. Gente, percebe? A autoridade é diferente de autoritarismo. Mandar é uma coisa, mas exemplificar, esse é o correto, acabou. E é isso que a gente conversa, às vezes, com os nossos monitores, professores, na classe. Não precisa ser déspota, mas tem que ter autoridade moral. Seja o primeiro a exemplificar tudo. Nada de celular, nada de jogar vassoura, nada de gritar, e assim por diante. Vocês sabem o que a gente pensa. E então, Jesus tinha essa autoridade moral. Chegou, acabou. Não? A revelação da Boa Nova tem que ser progressiva. As criaturas não podem alimentar-se do que não tem condição de digerir. Por isso, a verdade é desvelada pouco a pouco, para não deixar o pessoal perdido. E Jesus não disse, eu vos enviarei o Consolador prometido, e não demorou quase 19 séculos, 1857, para vir essa doutrina justamente coordenada, trabalhada pelo Espírito de Verdade, que possivelmente é Ele, para que possamos hoje estar falando disso. E é assim, quem tem ouvidos de ouvir, que ouça, porque você não muda ninguém. A mudança é de dentro para fora. Não pode, gente, aceitar as pessoas como elas são. Se quiserem modificar, vão mudar. Se não quiser, a caminhada é sua. Família espiritual, a caminhada é nossa. Não é do marido, do filho, da filha, do neto, do bisneto, não. Entendeu? E aí, a revelação da Boa Nova, ele começou com 30 anos, tem que vagarosamente explicar tudo para os discípulos, qualquer acontecimento. Por que Lázaro saiu do túmulo depois de 4 dias? Ele não estava morto, era uma doença da epilepsia, e assim vai. Não? Então, aí, o Deus de vivos trabalha pelo crescimento dos seres e não pelo seu aniquilamento. Toda a nossa prova, né, Sandra, tem que ser positiva, esperançosa, tem que ser de amor. Porque Jesus, veja bem, ele é o sal da terra,
a luz do mundo, o essencial, caminho, verdade e vida. E para Joana de Ângeles, o maior psicoterapeuta. E é por isso que a Joana ditou a série sobre isso, e a Sandra trabalha esse assunto muito e bem, entende? Porque às vezes os males não são físicos, começam no espírito, no perispírito, coisas de outras vidas ou dessa mesma. E quem pode nos auxiliar? A oração, o passe, a prece, o estudo, a caridade. Tem que ir entendendo isso. Porque o espiritismo não veio para você falar, eu sou espírita, pronto, acabou. Não é isso. É para você amar mais, perdoar mais, aceitar mais, ter paciência mais, né, Douglas? Então, vocês vão vendo como que tudo foi encaixando. E ele esperou. Vamos em frente. E aí, então, a mensagem dele era renovadora. Fazia-se apresentada com sabedoria, pois que ele alterava por completo os parâmetros essenciais, os objetivos humanos, principalmente quando ele fala que a vida continua, que a morte não existe. Então vocês vão vendo como que há necessidade de buscar e estudar. Jesus sabia tudo. A Amélia colocou psicoterapeuta especial, igual a Joana, com a série psicológica. Você vê, e a Sandra trabalhando agora também nessa parte, porque a pessoa precisa falar dos problemas dela, e às vezes só ao falar ela se cura. E aqueles que têm ideia de suicídio? Peraí um pouco, peraí, Deus te deu a vida, você vai ter que prestar com, para com isso, vamos. Por isso que nas casas espíritas tem o atendimento fraterno, amoroso, mas fincado em Jesus. Vamos em frente. Aí ela diz assim, Jesus sabia tudo, psicoterapeuta especial, medicava penetrando o ser com a luz incomparável da sua ternura. Não é dando remédio, igual o Bezerra fez, homeopatia, Eurípides Barçanufo também, entende? Então vocês vão percebendo e sabendo que a homeopatia trabalha também o espírito e o perispírito. Então vocês vão vendo como é lindo de encaixe, não é? A proposta de Jesus afirmava-se na construção da criatura integral, na qual predominassem o que, gente? Abnegação, espírito de sacrifício, compreensão e renúncia até de si mesmo. Nós fazemos isso? Muitos só olham para os umbigos, não é? Não vê o velho abandonado, não vê criança desvestida, não vê analfabeto em massa. Gente, está aqui. Está aqui. Jesus fazia tudo. Com ternura. O bonito é isso. A sua proposta, então, predominava-se. Ele queria que as pessoas da época compreendessem o valor da renúncia, do sacrifício. Lembra da Joana de Cusa?
A Joana de Cusa era esposa de um senador romano, Cusa. E ela ficou deslumbrada, ela morava na região de Jerusalém, da Judéia, então ele era um intendente ali. E ela começou a ouvir Jesus, ficou deslumbrada com os ensinamentos dele. Mas que coisa, eu preciso seguir esse homem. Ela é muito jovem. E ela consegue conversar com Jesus. Eu já falei em outras provas, é que lembrei e encaixa aqui. Mestre, eu vou me separar do meu marido e vou segui-lo. Vou seguir, porque não é como nós estamos fazendo agora, no computador. Não. Gente, estradas, pedregulhos, chuvarada, sol, sem comida, para pregar a boa nova. E ela disse que faria isso. E Jesus, não, você precisa fazer a sua parte. Você precisa cuidar do seu marido, da sua família. E pode me seguir. Tudo bem. Acontece o que aconteceu. Ela não se separou de Cusa. Jesus é crucificado. Ela vai com Maria de Magdala, com Maria de Nazaré, com o apóstolo evangelista, bonitinho aí, no pé da cruz. Ficou lá, viu tudo aquilo, muito bem, abraçando Maria, terminou, foi embora. Cusa volta para Roma e eles tiveram um filho e ele vai para as bebidas e perdeu tudo. E ela frequentava as catacumbas da época, principalmente o cemitério, que tinha um local especial. E o Cleófas ia fazer palestra lá. E ela ia, junto com o filho. Fui pega, e porque era cristã, e Nero queria mostrar autoridade, vai para a fogueira. E o filho grita, mãe, me ajuda, fala que a senhora não é cristã, coisa nenhuma, tira a gente daqui. Não posso, meu filho, não posso. Fidelidade absoluta. E aí, um romano, escuta, quem te ensinou o seu Jesus? Quem que te ensinou a morrer? Não, ele me ensinou a te amar mais. Já tirou fogo? Tarará. E aí, ela é recebida na espiritualidade e nem sentiu o fogo. Entende? Então, aqui está, que Jesus era o psicoterapeuta. Ele não falou, vem comigo, larga tudo. Não! Primeiro a família, vai se cuidar. Então, não poucas vezes, os sacerdotes, os escribas, os fariseus buscavam Jesus hipocritamente para comprometê-lo. Suas perguntas, sempre dúbias, tinham finalidades, mas seus sorrisos ocultavam a ira, a inveja, o despeito, e tudo faziam para prejudicar Jesus. E, infelizmente, conseguiram. Anás e Caifás. E houve como que uma obsessão coletiva. Quando do julgamento, Barrabás ou Jesus? Não, solta Barrabás, crucifica Jesus. Isso é uma obsessão coletiva. As trevas agiram. E aconteceu o que aconteceu. Muito bem. Jesus, vamos com a Amélia aqui, conhecia a todos
E com o olhar, ele desarmava a criatura. Vocês lembram da passagem do Lázaro? Era um sábado quando Jesus vai para Batanéia e a Maria e Marta chorando, o irmão morreu e agora acode, acode. E aí Jesus fala, Lázaro, sai. Mas faz 4 dias, mas sai, Lázaro. E eu, tudo embalsamado, ela saiu. Aí um escriba, um fariseu, escuta, mas hoje é sabá. O sabá é sagrado, é proibido. E ele disse, Jesus não revidava. O meu pai trabalha até hoje, e eu também. Quem é o pai? Deus. Percebe? Então, era um período difícil, dificílimo. Ele firme. E naquele mês de junho, quando o sol murchava, devorado pelo crepúsculo, e as montanhas ao longe adornavam-se em ouro, em brasa do poente, destacou-se da multidão em que o seguia um escriba, que ouvia discutir e discursar, e vendo que Jesus lhe tinha respondido bem, perguntou-lhe, o escriba, nossa hora passa, o escriba perguntou para Jesus, eu quero ver, você fala que conhece a Torá, você conhece o nosso Deus, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus. E a pergunta ecoou nos ouvidos da multidão que mais ficou perto dele para escutar a resposta. Toda a preparação anterior era para aquele instante. Estaria Jesus com ou contra a Torá, a lei antiga? Quais seriam os seus planos e estratégias? A indagação exigia uma resposta concisa e clara. Jesus, tranquilo, sereno, falou. O primeiro mandamento é o que nós vimos no Novo Testamento com Marcos. O primeiro mandamento é: ouve, Israel. Está falando direitinho, igual está na Torá. O Senhor nosso Deus é o nosso único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Igualzinho está na Torá. E aí, o escriba, o fariseu, e agora? Mas Jesus prosseguiu, que não está isso na Torá. Esse é o primeiro mandamento. O segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que esse. Resumindo, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Na Torá não fala que é para se auto-amar, não. Só amar a Deus. Ele já completou. Porque quem não se ama, não ama o próximo e não ama Deus. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. E vendo, a multidão ficou silenciosa, porque percebeu que havia colocado mais alguma coisa que na Torá não tinha. E aí, então, tanto ricos, pobres, nobres, plebeus, possuíam, no amor ao seu próximo, um lugar pouquinho. Não. Entendeu? Não dava bola pro próximo. Não, o problema está com mulher, o problema é dele. Entendeu? Está com fome, o problema é dele. O marido pegou a mulher adulta, mas não tinha nada. Então, mas era, aí a Amélia que diz,
mas era necessário amar-se, desenvolver os valores íntimos adormecidos do ser, a fim de espraiar-se em interesse pelo próximo. Família espiritual, é isso que a noite de hoje precisa calcar no seu coração. Alto amor. Mas eu não vou dizer isso, mas eu vou me amar. Lógico, você vai se cuidar, você vai ter as necessidades da sua casa, um lar, um carro, um quintal, um escritório, um computador. A Sandra maravilhosa emagreceu, ficou mais linda ainda. Entendeu? Alto amor. Por quê? Se você não fizer isso com você, como é que você vai amar o outro? Você não ama nada, é mentira. Hã? Então, foi como que eu vou falar? A plateia, o povo assustou. E aquele que não se ama, a ninguém ama. Explora, negocia o sentimento. Não tem as moças jovens que ficam nos pontos aí para vender o corpo? O que é isso? Ela se ama? Não. Não. Então, e as pessoas logo são abandonadas. Eles exploram e abandonam. Agora, quem se ama, mas sem o egoísmo, só eu, não. Sem o desejo de acumular, porém vive para repartir, sem a paixão da posse, mas com o sentimento de libertação, ama o seu próximo, conforme Deus nos ama. Eu preciso do auxílio da Renata, aqui para ficar com o marido na segunda-feira à noite, que eu quero ir no centro. Não tenho nenhum filho próximo aqui, todos trabalhando, cuidando da vida. Aí eu vou sossegadinha, feliz. Ela vai fazer de graça? Eu vou explorar? Não. Cuida do meu marido. E eu te pago, por favor. É isso que é alto amor e amor ao próximo. Você precisa do próximo, precisa do serviço dele. Pague. Pague, acabou. Senão, o que adianta? Hã? O amor, fala Amélia, é o sustento da vida. Por ser de origem divina e ter finalidade humana. E com isso, o escriba falou para Jesus: muito bem, mestre, hipocritamente. Muito bem, com razão disseste que ele é o único e que não existe outro além dele, que é Deus. E que amá-lo com todo o coração, com todo o entendimento, com todas as forças. E amar o próximo como a si mesmo, valem mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Lógico que quando tem amor, não tem um explorando o outro, matando o outro. Não tem. É a lei, não é? E aí todos permaneciam em vibrações de paz, as ansiedades dos corações se acalmaram, e aí ficaram reunidos e vendo Jesus, que ele respondera sabiamente, disse para o escriba: meu filho, não estás longe do reino de Deus, onde vão estar as leis morais, que a gente veio estudando na sexta-feira. Quando Jesus disse, era um prêmio para o homem nobre, honesto, sincero em suas crenças. Mas ele queria testar Jesus. Estavam lançadas no escriba as sementes de luz. Por quê? Porque para amar o próximo, você tem que se auto-amar. É uma coisa
séria, né, Sandra? Principalmente na psicoterapia. Quem não se ama, come demais, droga, se bebe, entra em depressão, tem de tudo. Porque não se ama, gente. O auto-amor é essencial. E exige da gente abnegação, sacrifício, renúncia. Eu não vou ficar discutindo com meu marido que não quer comer fígado, porque ele precisa. Entendeu? Tem que usar disso, né, Douglas? Resignadamente e vai caminhando. Tudo é dessa forma, não? E aí, a partir daquele momento, diz Amélia, não mais sombras. Começou. Eles conheciam quais eram os meios que se deveriam utilizar em qualquer situação. Para nós, nunca revidar ao mal. Fazer o quê? Amar. Mas se eu vou amar o meu marido ou a minha esposa que me traiu, vai. Porque ele vai fazer caminhada dele, vai fazer sua. Ah, mas eu vou amar o meu filho que se droga. Vai, porque nenhuma ovelha pode ser perdida. Um dia ele acorda. Pior é você odiar, pior é você criticar, pior é você enxotar da casa. Lembra da história? Uma ovelha se perdeu e tinha 99 cuidadas e Jesus disse, vai buscar aquela. É isso aí. Tudo é isso. Então, ó, nunca revidar o mal. Amar. 2. Jamais ceder ao crime. Amar. Não, fiz isso, eu vou vingar, vai nada. Perdoa e ama, perdoa e ama. Não desistir nunca de nada. Fazer o quê? Amar. Maltratados e amando. A fala é sensacional. Vocês estão vendo que a noite de hoje é um convite de muita reflexão. Muitas pessoas incompreendidas, porém amáveis. Estava inaugurada a nova era e a transcendente sinfonia do amor iniciava o período de estabilização do bem na Terra. E ninguém mais ousou interrogar Jesus, nem era necessário. Amélia termina assim. E aí, a gente fica refletindo a nossa família espiritual. O que a gente precisa fazer mais? O tempo passa sério. Será que nós estamos aproveitando bem a nossa oportunidade reencarnatória? Neise, linda de São Paulo, será? Será que nós estamos amando verdadeiramente? Será que nós estamos buscando conhecimento para entender das nossas transformações morais? Será que nós estamos realmente praticando a caridade? Mas não é dar 1 litro de leite, R$10 por mês, não. No seu mais amplo conhecimento. Será que nós estamos fazendo aí? Hã? E nós espíritas? Por que o nosso querido Emmanuel disse: a maior caridade é a divulgação da doutrina espírita. Essa é a maior caridade. E é por isso que Sandra, Orson, aquela menina de Matão também, eu vou lembrar já o nome dela, todo mundo, Douglas trabalhando, Flávio trabalhando, Léo trabalhando, todo mundo estudando, todo mundo buscando para a auto-melhora. Agora, para aprender a amar o próximo e se auto-amar. É a busca incessante. E aí tem mais, porque fora da caridade
Não adianta. Mas você percebe que o homem, a gente estuda, começa a ver Krishna, Buda, Siddhartha, etc. Então você vai vendo que sempre se falou de amor. Mas sempre o homem, com todas as colocações que ele tem de competência e inteligência, age de forma inadequada. Não na prática do amor. E fazem leis e leis e leis que não beneficiam ninguém. Então, a gente começa a pensar, como que Jesus fica conosco? Triste. E então, em 1857, quando foi publicado o Livro dos Espíritos, que nós estamos estudando regiamente na sexta-feira, justamente para isso, gente. Não é para a pessoa, se ela gosta de ir à Igreja Católica, vai. Se gosta do templo evangélico, vai. Mas espera, aprende que amar é a maior colocação. E aqui tem um convite para nós, da família espiritual, desse livro, Jesus e Nós, é do Divaldo e do Bezerra de Menezes. Então, olha, eu tenho 3 minutos. Olha só, convite de urgência, porque vimos aqui tudo o que tinha. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A pergunta fica, você se ama? Você se cuida? Você está feliz? Você está em paz? Vai pensando, vai refletindo. Ah, mas eu tenho inveja de fulano, eu tenho... Vai pensando, aí você vai pro coração, né, para te curar. Então, convite de urgência é a última fala aqui dessa obra, não é a última, é a penúltima, em que o Bezerra, através de Divaldo, passa. Olha só, é chegado, pois, o momento, espíritas, de reflexionarmos em torno das nossas responsabilidades. Viu, Douglas? O tempo passa, não mais amanhã, é agora. Agora soa a hora da nossa libertação. Nós comprometemos-nos a servir, abraçados aos ideais de solidariedade. E de imediato, jugulado aos cânceres das paixões materiais, mudamos de atitude. E não ajuda ninguém. Está convidando. O que temos feito de Jesus, meus filhos? Fala o Bezerra. Utilizamos-nos da sua presença de Cordeiro de Deus para nos erguermos a posições efêmeras e enganosas, longe do serviço de construção do mundo íntimo, a mudança interior, a transformação moral. Usamos o nome de Jesus para escravizar e levar ao exílio muitas vidas, destruir ideais, mas não conseguimos tirá-los do nosso coração. Por quê? Olha o que fala o Bezerra. Quem encontra Jesus não é mais o mesmo. Eu vejo aqui em casa, meu marido adora orar às 6 horas da tarde. Passou por 6 cirurgias. E 6 horas. Vamos fazer isso. Entende? Então, impregnado pela suave misericórdia e de amor, não basta conhecer Jesus. É necessário entregar-lhe a vida para que ele a conduza, para que ele nos oriente.
E não posterguemos, não vai, é amanhã, não. É hoje, é agora. Por isso a fala da noite. E aí ele termina assim, o Bezerra. E se vos perseguirem, e se vos maltratarem, se vos odiarem, perdoai, porque eles não sabem ainda o que fazem. A fala de Jesus, vendo aquela plateia feliz da vida, e ele lá, Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Somos nós que às vezes malbaratamos com os nossos compromissos de amor a si mesmo, ao próximo e a Deus. E aí, sede vós, espíritas, aqueles que têm a honra de amar e de amar até sofrer. Que Jesus nos abençoe, meus filhos, são os votos do servidor humílimo e paternal de sempre, Bezerra. Viu que lindo? Viu que lindo? Que bênção! Vamos orar. Então, esquece tudo, hein? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ame-se. Aí você ama seu próximo. Aí você está com Deus. Vamos orar. Deus, soberanamente bom e justo, Jesus, hoje, o médico, o mestre, o maior psicoterapeuta, benfeitores espirituais tantos, espíritos protetores de cada um que aqui está e que a hora que forem ouvir essa prosa. Amados, muito obrigado por tudo que nos tem concedido. O dom da vida, a reencarnação, o nosso caminhar. Obrigado. Obrigado pela família que formamos. Obrigado pelo ditoso lar, que deve ser de paz, harmonia, luz. Obrigado, muito obrigado, pelas pessoas que nos cercam, que nos servem, nossos irmãos de caminhada. Mas nós espíritas, Pai, obrigado pelo Consolador, que liberta, ilumina, consola e fortalece. Obrigado. E agora, Mestre e amados, cada um que aqui está vai fazer o seu pedido, que a sua recomendação é linda, pedi e obtereis, enquanto oramos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino de amor. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas dai-nos o pão para a alma, e não nos deixeis cair nas malhas da materialidade. Livrai-nos do egoísmo, do orgulho, da inveja, da prepotência, do ódio, da mágoa. Livrai-nos, Pai, porque o Senhor pode.
que assim seja. E com muito amor, podemos dizer, mais uma vez, parabéns aos pais, não é? Podemos dizer, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. O meu carinho, o meu respeito, o meu amor. E obrigado você que fica comigo, que me dá essa energia para trabalhar, que me dá essa força para eu continuar, sabia? A gente se conecta através dessas falas. Fiquem com Deus. Uma excelente semana. Não se esqueça, alto amor. Ame-se e muito. Um beijo.